Tá na hora do futebol aqui no Jornal Litoral. O final de semana foi de alívio para os santistas e decepção para os corintianos. Tem também a eliminação da seleção brasileira na Copa América. É hora do quadro na área com o meu amigo, jornalista do Resenha Santista, Eduardo Jardim. Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral, boa tarde a todos. Vamos lá, final de semana movimentadíssimo de esportes e a gente vai falar sobre tudo aqui. A começar pelo Santos, que venceu o Ceará na sexta-feira, gol de falta do Otero, um belo gol de falta, aliás, e o Peixe voltou à liderança aí da Série B, pelo menos momentaneamente, já que hoje o Avaí enfrenta o Novo Horizontino. O Thiago, Avaí é o único que pode ultrapassar o Santos na tabela. O América Mineiro também venceu no final de semana, igualou a pontuação, mas o Santos tem uma vitória a mais, tá bom? O Avaí enfrenta hoje o Novo Horizontino. Então, o golaço de falta aí do Otero deu a vitória ao Santos. O Santos que teve um jogador expulso, o Rodrigo Ferreira foi expulso, então precisou ficar se defendendo muito tempo na partida, mas conseguiu sair lá da capital cearense com os 3 pontos na bagagem, tá bom? Uma partida bem disputada e bem difícil essa foi, viu, Thiago? Inclusive até no final, tão disputado, teve um susto, né? O zagueiro David do Ceará se chocou com o Gabriel Brazão, precisou sair de ambulância. Ficou em observação no hospital até, mas já tá tudo bem, a gente deseja uma pronta recuperação a ele. Agora passando para o sábado, no sábado a gente teve algumas partidas do Brasileirão e a seleção brasileira, seleção que foi eliminada na Copa América, Thiago, perdeu para o Uruguai, na verdade empatou, perdeu nos pênaltis para o Uruguai, depois de um 0-0, o Brasil até ficou com um a mais, né? Durante a partida o lateral Nandes foi expulso por uma entrada bem dura no Rodrigo, mas o Brasil não conseguiu sair do zero e nos pênaltis Éder Militão teve a cobrança defendida pelo Sérgio Rocher, goleiro uruguaio, o Douglas Luiz mandou a dele na trave. E o Brasil, o Alisson até pegou uma cobrança do José Maria Jiménez, mas no final o Brasil só acertou 2 cobranças de 4, o Uruguai acertou 4 de 5, então venceu e avançou para as semifinais da competição. A seleção foi eliminada nas quartas de final, uma campanha bem ruim, porque no final o Brasil só venceu o Paraguai, empatou os outros 3 jogos, né? Na primeira fase empatou com Costa Rica e Colômbia, venceu o Paraguai e agora empatou com o Uruguai aí sendo eliminada. As semifinais da Copa América, inclusive, agora ficaram entre Argentina e Canadá, Uruguai e Colômbia do outro lado da chave. Então, as 2 maiores campeões ainda seguem na competição, né? Argentina e Uruguai. Aí a gente passa para o Brasileirão, Thiago. O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino no sábado, né? Venceu o Red Bull por 2-0. O André Silva abriu o placar após o rebote do chute aí, o São Paulo saiu na frente. E no final da partida, foi um pênalti para o tricolor paulista, o Luciano perde e no rebote ele mesmo faz para fazer o 2-0. Lembrando que apesar da bola ter batido na trave, Thiago, ele pode pegar o rebote porque o goleiro defendeu antes, né? Se fosse direto na trave e voltasse para ele, aí não poderia, porque não é permitido pela regra. Mas como o goleiro Cleiton espalmou antes, então não tem problema. O São Paulo, com a vitória, os 3 pontos, vai agora à quarta colocação, está no G4 com 27 pontos, Thiago. Aí a gente passa para os jogos de domingo, né? Domingo, o Corinthians foi até Minas Gerais e perdeu para o Cruzeiro por 3-0, uma partida bem difícil. O Matheus Pereira abriu o placar para os donos da casa, ainda no começo do jogo. Depois, o Álvaro Barreal acertou esse belo chute de fora da área e aumentou o placar. E no começo do segundo tempo, o Gabriel Veron recebeu um cruzamento e quase perdeu, Thiago, mas fez o terceiro gol, 3-0, placar final ali, o Cruzeiro vencendo em casa, subindo na tabela. O Cruzeiro foi aqui para o 7º lugar com 23 pontos, o Corinthians segue na zona do rebaixamento em 17º só com 12. No final do dia, o Palmeiras venceu o Bahia em casa, o Palmeiras recebeu o tricolor de aço lá no Allianz Parque e venceu por 2-0. O Estevão, esse menino que segue jogando muito, fez mais um golaço e abriu o placar para o Palmeiras. Na segunda etapa, ele mesmo cruza e o Rony completa fazendo o 2-0, fechando o placar para o Verdão, que com a vitória fica lá em cima em terceiro lugar, 30 pontos, só 1 ponto do líder Flamengo. O Flamengo que empatou essa rodada, então o Palmeiras está ali em terceiro, mas está pertinho da liderança. O Bahia permanece em quinto com 27 pontos conquistados, Thiago.
E para finalizar, Thiago, as Sereias da Vila receberam o Taubaté em casa e perderam, né? O Taubaté saiu na frente com esse belo gol da Isabela Ribeiro. Na segunda etapa, a Larice fez esse gol aí, de surpresa, pegou a goleira santista adiantada. E no final da partida, a Ana Carla diminui para as Sereias da Vila, mas o placar ficou assim, 2-1 para as visitantes. Com a derrota, as Sereias caem para o quarto lugar, né? Tem 13 pontos ali, o Palmeiras é o líder com 19 e o Taubaté fica em oitavo com 9 pontos, tá bom? Então é isso, Thiago. Qualquer hora a gente volta, depois desse giro todo pelo futebol brasileiro, qualquer hora a gente volta. Valeu! Valeu, Eduardo! Acabou o Jornal Litoral desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Um grande abraço, agradeço a companhia. Voltamos amanhã.